Eu hoje de manhã, geralmente eu acordo assim 6 horas, 6 e pouco, eu estou acordado já. Nem sempre levanto esse horário, mas sempre acordo, infalivelmente esse horário. E hoje a gente ficou um pouco, apesar de não ter dormido tarde ontem, eu fiquei com a Márcia mais tarde ali deitada, mas tem uns passarinhos que depois das 5 lá em casa é uma festança. E hoje os passarinhos estavam cantando, mas cantavam, e aí a Márcia, Ney, eu não aguento mais esses passarinhos. Quando ela me falou isso, eu pensei, poxa vida, né? Eu acho que os passarinhos é que devem falar isso para a gente, né? Aí fiquei imaginando como é que Deus, o que Ele pensa a nosso respeito, porque os passarinhos é que estão certos, né? Certamente eles foram dormir 8 horas, por aí, 7, e 5 horas os bichos estão cantando, mas cantando. Será que não é a gente que está errado, não? Vai dormir meia-noite, 1 hora, não fui não, mas nem gosto, mas a verdade é essa, né? A gente quer dormir até tarde e a gente briga com os passarinhos que estão certos, né? Quem será que ensinou isso para ele? Ele já leu, eu falei, amor, quando ela falou, eu falei, amorzão, não, né? Os passarinhos já levantam, eles estão fazendo devocional, a adoração deles ao Senhor, e a gente aqui está atrapalhando eles, então a gente é que deveria estar no horário deles, já levantar, cantando e adorando ao Senhor. Então eu queria que agora você desse um grande aplauso para os passarinhos. Todo ser que respire, todo ser que respira, amém, é isso aí. Hoje aconteceram algumas coisas muito legais. Aí eu estava debruçado sobre essa palavra, e aí eu parei umas 10 horas e fui fazer o almoço, né? E eu gosto de fazer almoço, né? A Márcia estava lá, mas ela estava na cantoria dela, cantando sem parar, né? Porque ela canta aos domingos, todo dia ela canta, aos domingos é dobrado a cantoria, né? E aí bateu no meu portão, uma pessoa bateu no meu portão, eu saí para ver, era um jovem, tem 19 anos, e aí ele me disse assim, não era você que morava aqui, né? Eu disse, não, porque a pessoa que morava aqui, ele me deixava lavar a calçada para me dar comida. Eu falei, olha, eu não me lembro de você, provavelmente deve ser outro, também nunca ninguém apareceu lá lavando a calçada. E aí esse rapaz, ele falou, mas depois que você almoçar, se sobrar, você não me dá um pouco de comida? Uau! Vou dar uma aplauso ao Senhor para esses lindões aí. Uau! Beleza, chegar no culto atrasado, velho. Oh, Jesus! Eduardo, Ana, Bernardo, Natália. Eu esqueço o nome fácil, viu? E que bom que você está aqui, viu? Que legal. Chegou para a palavra. Tá bom. Tá legal. Eu acho que vocês estão precisando de ouvir essa palavra. E depois a gente se abraça aí, tá bom? E aí, queridos, eu fui lá no portão, atendi, ele falou isso para mim, e na hora que ele me disse isso, eu pensei assim, ó a pegadinha do diabo, eu lembrei da palavra que eu estava ministrando, que eu estava preparando, estudando, né? Mas na hora eu vi que era uma pegadinha do diabo, sabe? Porque ele foi muito assim, muito direto, ele disse, se sobrar, você não me dá um pouquinho, e eu vou ficar sentado aqui na calçada esperando. Falei, você quer saber? Diabo, você vai, agora eu vou sambar na tua cara, eu vou fazer um banquete para esse rapaz. E a comida já estava pronta, eu tinha terminado de fazer. Aí a mesa já estava pronta também, a Márcia tinha feito uma mesa bem bonita. E aí chamei e falei, senta aqui na mesa que eu vou caprichar para você. E fiquei ali só servindo ele. Gente, que experiência maravilhosa, que experiência. Mas o capeta, ele ficou maluco comigo, né? Falei, capetão, eu vou pregar isso à noite, você quer o quê? Estragar minha pregação, me sujar, né? Aí fiquei conversando, ele ficou quase que 1 hora quase comigo lá, conversando com o rapaz. Eu creio que Deus é filho de pastor, segundo ele, filho de um pastor, que caiu nas drogas e agora não consegue mais voltar para casa. É um morador de rua com 19 anos, está totalmente aí. Mas eu creio que hoje ele teve uma experiência com o papai, que ele lembrou de quem ele já foi no Senhor. Vamos orar por essa vida. O nome dele é Luiz Carlos. Vamos orar e depois nós contamos. Teve mais experiência muito tremenda. Essa semana foi a semana da gente ter experiências maravilhosas. Romanos 13,
versículo 11, a partir do 11, Paulo disse assim, escrevendo aos romanos: façam isso compreendendo o tempo que nós vivemos. Aí, façam isso o quê, né? Vamos ver o que é que Paulo estava falando para dizer façam isso. Ele estava dizendo assim: não devam nada a ninguém, não deva nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, qualquer outro mandamento, todo se resume nesse preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Aí Paulo continua no versículo 11, dizendo: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as obras das trevas e vistamos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não às orgias e bebedices ou bebedeiras, e em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pois, pelo contrário, revistam-se do amor de Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Você pode abaixar a sua cabeça um pouquinho? Vamos orar, querido. Você vai pedir também ao Espírito Santo que fale profundamente ao seu coração. Eu tenho buscado ministrar, eu tenho buscado em Deus o que é que o Senhor quer que eu fale para a igreja, para esse tempo. Tudo que eu ministrar é algo que eu estou buscando para o momento. O que é que Deus quer fazer conosco, o que é que Deus quer movimentar no nosso coração para esse dia, para esse momento. E eu sei que o Senhor está fazendo coisas grandes, amém? Vamos orar então. Peça para que Deus traga essa revelação dentro desse contexto que eu estou falando com você. Papai, nós somos muito gratos por esse momento. É um momento especial onde sua noiva, sua igreja está reunida e com um propósito. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, seu amor é imensurável. Oh Pai, nós queremos estar debaixo dessa graça, nós queremos aprender sobre Ti, sobre o Seu amor, Sua graça. Nós precisamos que essa Tua palavra produza em nosso coração todo o intento do Seu. Aliás, essa é a Tua promessa, Papai, que essa palavra não volta vazia sem antes cumprir o propósito para o qual o Senhor designou. Então, cumpra em nós. Nós repreendemos o mal, todo espírito de incredulidade, todo espírito de frieza, indiferença. Nós repreendemos, mandamos embora desse lugar em nome de Jesus e consagramos a nossa mente, o nosso corpo, nossa inteligência ao Teu Espírito Santo, para que essa palavra cauterize na nossa mente todo o propósito do Senhor e que lembremos dela todos os dias e que façamos como ela nos mandar, Pai, que não sejamos ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Assim oramos no precioso nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Aplauda a palavra do Senhor. Aleluia. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Querido, na primeira parte desse versículo que nós lemos, Paulo, ele recomenda, que nós precisamos compreender o tempo em que nós vivemos. E compreender o tempo que nós vivemos, a gente ouve vários ditados, e que não é mesmo uma tarefa muito fácil. Mas sim, se Paulo está dizendo pelo Espírito, para a gente compreender o tempo que nós vivemos, eu creio que é possível, porque é o Espírito Santo que está dizendo isso para nós. E em tempos, querido, onde essa palavra crise, ela está sendo aí utilizada em diversos contextos, onde a violência, a corrupção, elas são tão comuns em nossos dias. Compreender, querido, o significado e perceber, mais do que isso, perceber o contexto desse tempo é tudo que nós precisamos para a gente viver uma vida, mesmo em meio a esse mundo, dessa forma, uma vida com segurança, uma vida com paz, uma vida com esperança, porque o que a gente vê bastante hoje, nos dias de hoje, são pessoas que estão se perdendo a esperança, porque perderam a paz, perderam também a segurança. Jesus, ele está dizendo para nós hoje, chegou o tempo
e de vocês despertarem do sono. Essa palavra, sim, foi escrita lá 2000 anos atrás, mas ela é tão viva quanto se nós estivéssemos assentados hoje com Paulo, cheio do Espírito Santo, nos comunicando essa verdade. E não é difícil a gente compreender essa linguagem que Paulo está usando. Esse sono fala assim, querido, de um estado de mornidão espiritual, fala de um estado de cansaço espiritual. Sabe, querido, aquele tempo em que o nosso corpo já não há mais nenhum desejo de fazer qualquer coisa, e menos ainda algo para Deus. A gente vê a igreja vivendo esse tempo, assim um movimento, como nós estamos nesse despertamento, há um movimento de avivamento, e eu creio que haverá um avivamento muito grande, que nós vamos estar dentro desse avivamento. Está muito curto esse tempo para acontecer, mas eu creio que há sim um espírito que está tentando, está movimentando dentro da igreja para trazer esse esfriamento. Pois é, queridos, é disso que o apóstolo Paulo ele está falando em sua carta aos Romanos, e que traz para nós hoje uma mensagem propícia mesmo para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Sim, a gente percebe uma força sobrenatural tentando enfraquecer o nosso desejo de servir e o nosso desejo de agradar a Deus. Não foi diferente desde Gênesis, né, até Apocalipse, do começo ao fim. Nunca foi, nunca será diferente. Nós estamos militando em dois reinos. Nós estamos no reino de Deus, mas há o reino das trevas. Ele sempre militou, né, desde que Lúcifer era um anjo de luz, ele iniciou lá essa militância, e ela continua. Ele não desistiu, ele foi no Éden, ele foi no deserto, para com o Senhor Jesus tentar enfraquecer esse tremendo projeto de Deus para a humanidade. Há uma força sim, que ela nos impulsiona no sentido contrário, os membros do nosso corpo, para que a gente não reaja. Você já reparou que agora, eu não sei se é porque eu estou um pouco mais velho, né? Não velho, um pouco mais velho, parece que tudo cansa muito mais. É óbvio que tem alguma coisa que é inerente à idade, né? É compreensível, mas eu vejo isso em jovens, em adolescentes, eu vejo isso em crianças, um desânimo total, uma apatia. Isso, sabe, há uma opressão, e existem sim coisas, existem manuseios aí do inimigo que nos leva a essa vida sem reação, e é quando esses intentos, né, do inimigo, que ele é alcançado, que vem esse sono, que eu chamo sono da desesperança, o sono da preguiça, o sono, né, da desistência, às vezes, da depressão espiritual. É o sono, esse sono que aposta do nosso corpo. E parece que mesmo aquele que nunca teve uma experiência negativa, que está vivendo uma vida boa, que não tem um motivo maior, a gente nota, a gente atende, a gente lida com isso. Pessoas que não têm o menor motivo na sua família, no casamento, na sua vida financeira, no seu relacionamento, mas ela está sendo, né, oprimida ali por uma força que tenta fazer com que a pessoa fique desanimada. Mas existe, querida, um sono que ele é muito mais mortal, que eu chamo de o sono da ignorância. É quando nós já não fazemos nenhuma questão de conhecer aquilo que realmente nos importa. Esse sono, para mim, é o pior de todos. Quando a gente perde o interesse de conhecer, de se aprofundar naquilo que realmente importa na nossa vida. Ou seja, qual é a vontade de Deus para mim? O que é que Deus quer comigo? O que é que eu preciso fazer para Deus? Então, quando nós perdemos o desejo de buscar isso, e nós começamos a levar a vida, né? A vida leva eu, nós deixamos a coisa fluir, né? E nós vamos no balanço da onda, mas a gente já não rema mais contrário a nada, não queremos nem conhecer como sair, sabe
né, sem nenhum motivo de, né, tentar falar contra ou diminuir a sua dor, mas é aquela coisa da depressão, que a pessoa perde a vontade de fazer qualquer coisa, ou seja, né, é de praticar reconhecer, saber qual é a vontade de Deus para mim. E Deus, Ele está trazendo, querido, para nós nesses dias, em tudo que nós falamos e pregamos aqui, Deus está trazendo à luz aquilo que é necessário para a gente poder viver uma vida de esperança, uma vida de paz, uma vida que faz sentido. Porque, querido, não vai mudar. As coisas do mundo, ela vai crescer. Essas dinâmicas do mundo para nos oprimir, nos abater, nos diminuir. Quando a igreja cresce, ela também cresce. E o pior, nós vamos ver daqui a pouco, a coisa não é proporcional. É por isso que a palavra de Deus, ela diz, lá em Efésios, no capítulo 5, nós vamos compartilhar aí de 13 a 17, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Luz fala de revelação. Luz fala de conhecimento, revelação, de ver, daquilo fazer sentido para a gente, de conhecer, de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, de ter plenitude do discernimento, de ver claramente o que é certo e o que é errado, de andar às claras. A luz fala de se estar de dia, de estar acordado. E na sequência do texto, olha o que Paulo diz aos Efésios, no 14, ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Em algumas versões diz que Cristo vai te esclarecer. Já naquele tempo, para uma igreja, Paulo estava fazendo esse mesmo discurso que hoje eu estou só repetindo, porque ele deixou escrito. Quem são esses mortos, queridos? Que Paulo estava falando ali em Éfeso. São aqueles que foram vencidos pela falta de revelação. Porque ele começa dizendo, né, que é a trazer a luz, né, que quando a luz chega, o mal, o pecado é revelado. Ele estava vendo a ausência daquela luz ali. O que é isso? É a falta de revelação. Porque o sono chegou, certamente chegou àquela igreja, e eles foram vencidos, e agora eles estão sem forças nenhuma para vencer, né, o pecado. Eles estão sem forças até para se despertar. Pode ser que aquelas pessoas que eles estavam escrevendo, né, estavam dormindo, e a morte chegou para eles naquele exato momento, e o texto continua exortando e apontando também para eles uma direção. Porque Deus nunca diz algo para nós que Ele não vai apontar uma direção. Deus não vai chegar aqui e vai falar todos os nossos defeitos e não vai dar uma direção, como nós fazemos com os nossos filhos. Filhos, isso está errado, isso não é bom. O bom é isso. Paulo, né, pelo Espírito, ele também aconselha, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios. O que é nécio? Nécio é aquele que é desprovido de conhecimento. Olha, porque eu estou dizendo que a origem de tudo isso, dessa perda de força, é porque nós não conhecemos aonde e como buscamos essa força. O nécio é aquele que é desprovido de conhecimento, ele é desprovido de discernimento, ele não discerne as coisas. Então, quem não discerne, tanto faz como tanto fez. E aí ele se mete em coisas erradas, em complicações, né? Quantas vezes você já ouviu do filho ou de alguém: pô, eu nem sabia onde eu estava me metendo, não pensei, nossa, eu fui fazendo, porque não teve a luz, a revelação, não teve o discernimento. E um dos significados, né, de nécio é estúpido, ignorante. Ignorante. O nécio. Aí ele continua dizendo: sejam sábios. O que é um sábio? É aquele que sabe em excesso, que tem grandes e intensos conhecimentos. E ele diz: remindo o tempo, significa resgatar, redimir, remover algo ou poder de alguém. Ele diz: redimir o tempo. Por quê, querido? O que é hoje mais precioso? O que se demanda mais? Qual é a grande demanda da tecnologia? Remir o tempo. Então eles vão construindo coisas para remir o tempo. Para quê? Para sobrar tempo. Fala para mim, o que é que nós fazemos com as coisas que foram feitas para remir o tempo? Nós entregamos o tempo para ele. Celular era para remir o tempo, lembra? Para a gente fazer uma ligação.
Na minha, eu cheguei a pegar essa época. Você ligava, na cidade que eu morava quando eu era adolescente, ligava para telefonista, pedia para telefonista ligar para uma pessoa. A gente, eu quero falar com tal pessoa na cidade. Ela ligava, porque de um tempão. Hoje o celular você pega, aperta em cima da fotinha, em cima. Não precisa nem fazer isso, o Google. Eu quero ligar para fulano, pá, já sai lá, você já liga. E o que a gente faz com esse tempo que sobra? Você compra esse tempo. Redimir é comprar, remir é comprar, é ser dono desse tempo. O que é que nós fazemos? Nós vendemos esse tempo para outra preocupação, e nós somamos mais preocupação porque nós temos mais tempo do que economizamos, do que redimimos o tempo. Paulo está dizendo, nós precisamos remir o tempo, nós precisamos não deixar, porque se a gente deixar, o inimigo compra o nosso tempo, ele adquire o nosso tempo, e nós vamos viver no tempo dele, e não no tempo nosso, não no tempo de Deus, não naquilo que como Deus redimiu. Por que Paulo diz isso? Ele conclui, porque os dias são maus. Os dias são maus. Aí ele diz, por esta razão vos torneis insensatos. O que é insensato? É aquele que é insano, anormal, é uma pessoa de difícil trato e entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. É a pessoa insensata. Sabe aquela pessoa que você está vendo o perigo, está vendo o que vai dar aquilo, e você tenta corrigir, você tenta falar, mas ele não ouve, ele não tem entendimento. Ele é desequilibrado e é irresponsável. Você diz, gente, esse negócio não compra que vai dar mal. Não compra, você não vai conseguir pagar. Não compra, não vai. Cuidado, não converse, esse negócio está dando ruim. Mas a pessoa, ela não tem entendimento no que você fala, ela é irresponsável em suas atitudes e acaba o quê? Se dando mal. Deus está nos chamando para arrumar a nossa vida nessa questão, porque Deus tem coisas maiores e coisas melhores para nós. Mas como que nós vamos ser cheios de algo bom, de algo de Deus, algo precioso? Como nós vamos ser cheios, de algo excelente de Deus, se é um copo que tem coisas que precisa sair para fora? Precisa dar lugar para aquelas coisas de Deus, porque o mundo, querido, ele sobrecarrega tanto a humanidade, e a pregação de Paulo era para a igreja de Romanos, e era para a igreja de Roma e a igreja de Éfeso, porque era para os crentes, não era para as pessoas do mundo. Mas o mundo sobrecarrega todos. O que é para lá vale para nós também. Se a gente não ter cuidado, nós vamos sendo engolidos por essa realidade, e quando a gente vê, a gente não tem tempo. A gente está da mesma forma, desequilibrado, insano, a gente não está normal. E ele termina o texto dizendo, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ele pede para a gente deixar de todas essas coisas e procurar compreender, quer dizer, aprender, discernir, buscar qual é a vontade do Senhor, para a gente poder aprender, querido, a razão dessa advertência de Paulo à igreja de Éfeso, que ele diz, os dias são maus, viva como uma pessoa sábia, desperta, ó tu que dormes. O que é que se passava em Éfeso, para que o apóstolo Paulo dissesse isso para aquela igreja? Éfeso, querido, era a terceira cidade, de importância maior ali do Império Romano. Era a cidade que mais praticava ocultismo. Havia idolatria, deus de todas as espécies, magia. Era uma cidade realmente adormecida. Lembre que Paulo está falando com uma igreja. Paulo não está falando com a população da cidade, ele está falando com uma igreja. Era a cidade, querido, que mais hospedava os magos, bruxos, charlatões, de todo tipo ali em termos espirituais. Então, que tipo de influência essa igreja recebia naquele lugar? O mesmo tipo de influência que nós recebemos aqui. Você acha que o mundo que nós vivemos é diferente desse? Eu falei alguma coisa que Éfeso vivia que nós não vivemos aqui? Não, nada. Aliás, nós temos muito mais, nós estamos envolvidos em muito mais coisas. Lá era magia, ocultismo, idolatria, superstições, inimagináveis deuses, e nesse ambiente
a igreja, ela aparentemente estava se deixando adormecer, ela estava endurecida em seus corações. Essa carta ela foi escrita para crente e alguns que estavam dispersos. Dispersos qual é? É aqueles que por alguma perseguição deixaram aquele ambiente da igreja e agora eles decidiram ficar isolados por causa do medo de uma perseguição, de medo de alguma coisa. Estamos vivendo um tempo onde há muitos dispersos, muitas pessoas que estão abandonando, eles estão deixando a igreja, uns com medo de servir com um empenho maior, numa responsabilidade maior, por N motivos, mas há muitos dispersos hoje na igreja. Hoje, querido, nós estamos rodeados dessas mesmas influências, a igreja hoje, e Deus nesses dias, Ele quer que a gente desperte o coração por essas mesmas circunstâncias. Quantos deuses estão sendo colocados sobre nossas vidas, estão sendo propagados? Você abre o teu celular, tem um monte lá para você gastar horas, ao invés de remir esse tempo, adquirir esse tempo para si, administrar esse tempo com sabedoria, nós oferecemos a nossa inteligência, os nossos olhos, a nossa saúde, nós entregamos aquele tempo de mão beijada. Paulo ele estava cuidando dessa igreja e ao escrever essa carta ele estava mostrando que nós já saímos da morte. Ele estava dizendo, nós já saímos da morte para a vida, nós já saímos das trevas para a luz. Mas sim, querido, ele estava dizendo que é possível voltar mesmo uma vez tendo experimentado a luz e ido para a luz, caminhado na luz, é possível que a gente adormeça espiritualmente, é totalmente possível. Por isso, Paulo diz que nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor, compreender, discernir qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. E o Senhor está nos pedindo nesse dia despertamento. Essa é a mensagem para nós hoje, agora, nesse exato momento. Aí você pode me perguntar, como fazer isso? Como eu começo esse processo na minha vida, pastor? Como é que eu começo isso? Tá bom, eu sei, também estou sonolento, tem um peso sobre a minha vida, eu sinto essa opressão, eu sinto esse mundo me puxando, eu sinto algo me desanimando, até na hora de vir para o culto, às vezes não é fácil, as coisas dão errada. Quantos aqui talvez dizem, sai de casa hoje, eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir, falou eu tenho que ir no culto, querido, já está sendo puxado por essa força. A primeira coisa que eu creio ser: desperte para amar as vidas. Querido, Deus você encontra em qualquer lugar. Aqui nós encontramos vidas para a gente prestar um culto ágape, através de um amor que ele é comum entre nós. Enquanto nós não nos despertarmos a amar uns aos outros, nós nunca vamos experimentar um nível do mover de Deus nas nossas vidas como igreja. Nunca vamos experimentar. Nós nos reunimos aqui para relacionar, nos reunimos aqui para um culto em comunhão. O que Deus mais olha aqui, o que Deus mais deseja, é que essa comunhão seja verdadeira, que o amor, é que os coraçõezinhos, agora é coraçãozinho, que a gente faça, ele extrapole esses dedinhos, ele extrapole minhas palavras, eu te amo, extrapole tudo isso. Sabe disso que eu estava falando quando apareceu esse rapaz? Porque eu estava falando do amor de Cristo, e aí o teste veio. E eu tive um sonho essa noite, querido, que me balançou demais, foi um sonho tremendo demais. Eu creio que é o Jesus, que eu vi o Jesus como ele era. E eu estava pregando numa igreja. E eu estava, como estou fazendo aqui, pregando, falando sobre isso. Ele entrou por uma porta, não era aqui, era um outro lugar. E eu disse, quem é essa pessoa? Eu vi que ele era um judeu. Ele era alto, não tem nada a ver com o Jesus que a gente imagina, que Jesus de tela, de pintado, nada a ver com nada. E ele entrou naquele ambiente.
E eu impactado com tudo isso, a ministração, e ele entrou, ele estava com uma roupa muito comum, muito normal, né, e até meio que suja, parecia que ele estava suja, e eu meio que discriminei ele, mas ele era o pastor esperado, ele ia ministrar depois de mim, e por isso até que eu meio que discriminei, porque eu falei, esse rapaz vai pregar, mas ele era alto, ele era assim bem alto, devia ter 1,80 m por aí, né, uma pessoa simples, olhava no rosto dele, era uma alegria, ele transmitia confiança, e quando, né, ele chegou assim, todo mundo se voltou para ele, era um ambiente, aquele ambiente havia de tudo, eu estava percebendo, né, Deus estava me permitindo ver as situações, tudo que estava acontecendo naquele ambiente, e tinha muitas coisas que nada tem a ver com o reino de Deus, era muito, bem complicado, não vou entrar em detalhes. E ele disse para mim, quando eu falei assim, ele falou assim, olha, eu vou pregar. Eu falei, mas você vai pregar com essa roupa? Eu nem falei, e ele disse assim, não, eu vim com essa roupa porque a minha esposa vai rasgar todinha ela. Vai rasgá-la todinha. Mas depois eu venho com a roupa que eu deveria vir. Que eu deveria estar aqui. Se você entendeu a esposa só para você meditar, é a igreja. E é isso que eu acho que está acontecendo. É isso que eu acho que está acontecendo. Se Jesus viesse aqui hoje, do jeito que ele apareceu lá nesse sonho, não deixaria ele pregar. E dessa forma eu estaria, né, rasgando aquela roupa. E às vezes nós fazemos isso, querido. Quando nós fazemos isso? Eu ia fazer isso se aquele rapaz fosse com fome embora e eu tivesse ouvido aquele conselho. Às vezes nós fazemos isso não só com as pessoas de fora, nós fazemos isso com as pessoas de dentro. E aí nós vamos despindo e nós vamos deixando, nós vamos envergonhando, sabe, expondo o Senhor Jesus. É isso que ele quis dizer. A minha mulher, minha esposa vai chegar aqui e ela vai me expor. Mas fique tranquilo que um dia eu venho. Eu imaginei que era uma pessoa de terno. E quer dizer, um dia eu vou vir. E ele virá, e ele está voltando. E ele vai vir com a roupa, né, de majestoso, uma roupa de rei. E ele vai vir buscar a sua igreja. Mas enquanto isso nós precisamos aprender um Jesus simples, Jesus homem. Quando a gente não consegue viver nesse Jesus homem, a gente quer se relacionar com o rei dos reis. Primeiro nós precisamos ser como Jesus foi, homem, Jesus. A gente não consegue ser como Jesus foi homem, a gente quer ser como Jesus é Deus. Então nós precisamos consertar todo esse ambiente à nossa volta para trazer essa realidade, despertar para amar as vidas. Olha o que diz o 13 de Romanos, o versículo 8 de Romanos 13. Paulo ele recomenda que cada cristão deve sentir-se endividado de amor para com o seu próximo e amá-lo como a si mesmo. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aqueles que amam o seu próximo têm cumprido a lei. Sabe que essa dívida que não é de dinheiro, dinheiro também, meu Deus, não se concebe alguém ficar devendo com o outro, não pagar. Mas essa aqui, que é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Se aquele moço chega lá e ele vai embora, mesmo que eu desse comida para ele, eu ia sair em débito. Nós somos eternos devedores. Nós somos devedores até do mundo, quanto mais entre nós. E nós precisamos, querido, dar um jeito, né, de pagar essa conta. Nós não vamos conseguir nunca. Se Paulo diz que é um eterno devedor, imagine eu e você. Não deva nada a ninguém. Não deva ódio, rancor, impaciência, intolerância. Não deva nada, não deva inimizade para ninguém. Não deva falta de perdão a ninguém. Não fique devendo essas coisas. Deva só o amor. Porque se você dever o amor, você vai querer pagar. Quem deve prestação, com prestação, todo mês tem que pagar. Deva um monte de amor. Pague toda hora. Divida em milhares de prestação para pagar toda hora uma. É óbvio
que você já percebeu, querido, que o amor de muitas pessoas tem se esfriado. A exemplo dessa igreja. A lealdade, a fidelidade estão sendo consumidas pela sonolência do caráter. Nem casal, querido, que jurou juras eternas, não há mais fidelidade, não há mais honestidade, porque veio o sono do caráter. E agora a pessoa ela está sob pesadelos, porque não tem mais caráter. Está tão claro, querido, esse esforço do mundo em aplicar o seu padrão dentro da igreja. E eu nem estou falando de músicas mundanas, eu não estou falando de vocabulários mundanos, eu não estou falando de costumes, não. Mas é um padrão, querido, que é um padrão que é até desonesto com Deus e que traz também enormes prejuízos ao reino de Deus. Você imagine, querido, que se você gasta dinheiro numa casa, sei lá, 50, 100 mil numa casa, alguém chega lá na tua casa e começa a jogar pedra, furar buraco, derrubar o tijolo, arrancar piso. Que prejuízo, além do desconforto que é isso. Pois Deus ele está construindo um reino. Deus está preparando um reino, Deus nos incluiu nesse projeto, nessa obra gloriosa, e ao mesmo tempo que nós estamos construindo um reino, nós somos esse templo, nós somos essa construção, nós estamos sendo projetados, nós estamos crescendo e sendo edificados nesse reino. Então, quando fazemos algo um para o outro, nós estamos fazendo exatamente isso, tacando pedra, derrubando os tijolos, arrancando o piso da nossa própria casa. Porque não tem dois reinos. Quando eu sou contra o reino de Deus, eu estou destruindo. Quando eu falo contra, quando eu não amo, não perdoo, eu estou destruindo aquilo que eu faço parte. Deus está nos moldando para coisas novas, mas as velhas têm que ir embora. Essas não podem fazer mais parte. Isso também fala de amor pelas vidas que estão aí fora. Não é só aqui dentro, aqui aí fora, querido. Sim, as nossas atitudes, elas podem transmitir para as pessoas santidade ou pecaminosidade, credibilidade ou descrença, ou desconfiança. Ela pode transmitir ódio ou amor. Ela pode transmitir empatia ou antipatia. As pessoas, por causa da gente, podem nunca querer Deus. Ou elas podem, por causa de você, se apaixonar por um Deus que você e eu, nós fomos alcançados. É somente o amor de Deus, querido, que pode nos despertar. Porque o amor de Deus, ele é incondicional, não depende de uma resposta positiva nossa. O amor de Deus não depende disso. O amor ágape, ele considera uma pessoa valiosa. Qualquer pessoa, Deus considera ela valiosa, preciosa, independentemente da sua maneira de ser ou daquilo que ela é ou faz. Deus a ama incondicionalmente. É preciso saber que Jesus, ele venceu o diabo. Não foi amando a igreja, porque ela nem existia. Jesus, ele enfrentou o diabo, ele venceu o diabo amando o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não amou os crentes. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele venceu o diabo por causa do amor. Ele venceu com a arma do amor. Ele venceu com a arma do amor. Jesus não lutou, ele não pegou espada, ele não ofendeu, ele não gritou como um cordeiro mudo, ele foi para o matadouro, ele venceu calado. Sua linguagem, sua expressão era amor. Querido, é de matar a gente de vergonha quando Judas vai prender Jesus, dá um beijo falso de traidor e ele chama meu amigo. Será que se alguém entregasse a gente, querido, não precisava não,
né? Entregasse a gente qualquer mentirinha nossa que a gente contou, alguém disse, vai mentira, viu o que ele falou lá. Meu Deus, já é inimigo. Deus está nos moldando, amém, querido? Você recebe essa exortação, amém? Tiago 2,8 diz, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrado nas Escrituras, que eu disse, o sono do aprendizado, o sono, né, da busca, do conhecimento. Olha, Tiago, obedecer à lei do reino encontrado nas Escrituras que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Como que nós vamos buscar esse conhecimento das Escrituras? Tiago está dizendo. É lá que nós encontramos isso. Nós lemos e nós aplicamos, porque só ler não adianta. Esse é o amor do tipo de Deus, querido. Esse é o amor ágape, ou seja, ela é o amor incondicional que ama pelo prazer de amar, só porque ele é amor, não há nele outra essência. Tudo nele exala isso, tudo nele exala amor. Não precisamos, querido, de outra coisa não, de maneira alguma. E não terá, porque a sua essência é amor. E nós, querido, nós precisamos encontrar isso. E isso está em algum lugar do nosso DNA. Não está fora de cogitação isso da vida de ninguém aqui. Desde o mais odioso, o mais rancoroso, não. Isso está escondido, está no lugar dentro de nós. É por isso que precisa de revelação. Precisa de compreensão. Nós precisamos receber essa revelação do Espírito Santo. Talvez você ache isso impossível, talvez ache impossível amar dessa forma, e do ponto de vista natural, realmente isso é impossível, querido. Mas esse amor do qual o apóstolo Paulo ele está falando, que ele nos fala, não é mesmo um amor natural, ele é sobrenatural, assim como é a natureza de Deus. Tudo que vem de Deus é sobrenatural. O amor ágape não é natural. Então nós precisamos do que é sobrenatural. Nós recebemos esse amor quando nós recebemos o Espírito Santo habitando dentro de nós, ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Romanos 5,5 diz que Deus é amor e Ele deseja que nós amemos uns aos outros. Sabe, querido, quando nós nos envolvemos de corpo, alma e espírito, né, com o Espírito de Deus que já habita em nós, nós vamos recebendo partículas diariamente dessas revelações dele para nós. E esse é o propósito, querido, do que nós estamos fazendo nesses dias, deixando ser levados pelo interesse de Deus e não mais pelos nossos interesses. Abrir mão dos nossos interesses por causa dos interesses dele. Sabe, querido, qual é o tamanho do nosso amor? Como que é medido o nosso amor a Deus? O nosso amor a Deus, ele é medido pelo tamanho que nós somos capazes de nos sacrificar por ele. Essa é a leitura. Porque Jesus, ele mostrou o amor, o seu amor, dando a sua vida, sacrificando em nosso lugar. Nisso conhecemos o amor do Pai, em que Cristo morreu por nós, sacrificou-se por nós. Há uma leitura nisso. Deus reconhece o amor à medida em que nós sacrificamos. O que, querido? Remir o tempo, perdoando, servindo, se importando com o que Ele mais importa. Deus não tem nada, sabe, querido, a preocupação de Deus aqui, o que é que eu falo para você? Não é a igreja, é o reino. É o reino. Não são as igrejas a preocupação de Deus. O foco de Deus não são as igrejas, não, o foco de Deus é o seu reino. Por isso que Ele diz, buscar a Deus e o quê? E as igrejas? Não, buscar a Deus e o seu reino. É o reino que importa, porque eu posso estar numa igreja e não estar no reino. Eu posso fazer parte de um corpo, eu posso fazer parte de uma igreja e assim, mesmo assim, não fazer parte do reino. É por isso que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 24, você pode acompanhar,
de 10 a 14, explicando aos apóstolos, né, como seria o mundo, né, nos tempos próximos do fim. Observa o verso 2 que diz que ao mesmo tempo que aumenta a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Perceba, querido, que coisa perigosa, que se a gente não despertar, a gente leva normal. O amor esfria, a iniquidade aumenta. Não é só uma leitura. Deus está dizendo, e nós estamos vendo isso. O amor, a iniquidade aumenta, o amor não para, esfria. É um descompasso, querido. Na medida que o amor aumenta, que a iniquidade, ou seja, a maldade aumenta, o amor diminui. Que terrível, querido. Quem é responsável por isso? É o diabo? Não, porque ele não tem poder sobre a vida de um crente, de um cristão. Ele não tem poder. Ele tem poder se eu deixar, se eu quiser que ele esfrie o meu amor, se eu quiser que ele não me deixe perdoar, se eu quiser que ele plante rancor, amargura, decepção, ódio na minha vida, eu vou aceitar, e eu serei do time da iniquidade, que faz crescer a maldade e que diminui. Quando alguém se desvia, ele muda de time, é isso, ele enfraquece o time da bondade, o time do amor, e ele enriquece, fortalece o time da maldade, da iniquidade. Olha, foi Jesus que disse isso aqui, querido. Foi Jesus que disse aqui. Nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas estão cada vez menos amáveis, mais rancorosas e maldosas. Então é preciso a gente despertar do sono para amar essas pessoas com o amor de Deus. Amar essas pessoas com o amor de Deus. Eu não consigo nem ficar perto daquela pessoa. Pois é, que você vai ter que conseguir, porque senão você vai ficar no outro time. Vai ficar no outro time. Vai fortalecer. Não, mas eu sou neutro. Não, no reino de Deus não tem neutro. Não tem murinho no reino de Deus. Tem um lugar neutro para se ficar. Ou eu cresço aqui, ou eu diminuo aqui. Ou eu cresço aqui, ou eu cresço aqui, né? Não é diminuo, cresço o outro. 2. Como é que eu posso começar esse processo na minha vida? Despertando para abandonar as obras das trevas. O versículo 12 de Romanos 13, Paulo ele recomenda: deixemos de lado as obras das trevas. Trevas ou escuridão representa esse ambiente aonde reside o príncipe das trevas, que é o diabo, aonde ele age. É aonde ele age. Trevas não é um lugar físico. Podemos estar numa igreja em trevas, de dia. É preciso despertar para a gente romper com o maligno. No versículo 13 nós temos essa lista das obras das trevas que o cristão desperto precisa abandonar, querido. Olha o que diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Está falando daquele tempo ou de hoje? Tem alguma coisa aqui que a gente não viva hoje? Nada, e muito mais. Eu acrescentaria aqui um punhado de coisas. É exatamente, querido, essa palavra viva, ela é tão real e tão momentânea, tão necessária, tão atual para os nossos dias. Por quê, querido? Porque sempre houve e hoje há um cerco do inimigo. Poderia dizer também que é um assédio espiritual. Todas essas armadilhas, essas armas do inimigo, elas estão sendo usadas para tirar o crente das Escrituras. Todas. Sabe esse celularzinho inocente que a gente tem? Vê lá. Tem lá, vocês sabem como ver, não sabe? Quantas horas você ficou nas mídias? E vê lá, quantas horas você ficou na Bíblia? Quantas horas você teve de adoração, eu tive de adoração, e quantas horas eu tive nas mídias? É o arsenal dele. Não estou dizendo que o celular é do inimigo, a TV é do inimigo. Mas se a gente não comprar o tempo, ele compra e põe você lá, porque o tempo é dele, tudo que ele redime é dele, tudo que Jesus redimiu é nosso. Como ele não tem nada, né? Jesus já redimiu tudo, só eu tenho o poder de entregar para ele
o que Ele já me deu. Só eu. Satanás, ele está fazendo isso, tentando tirar toda a verdade, tudo aquilo que dá direção para nós, que dá o destino certo para nós. Para a nossa carne está sendo exposto aí, querido, um arsenal, né, que alimenta os nossos desejos mais pecaminosos. Mídias sociais, amizades, né, do meu tempo que se dizia colorida, que hoje eu não sei nem o que é. Relacionamentos sem padrão bíblico, sexos de todas as formas, poder, política, fama e até mesmo algumas vantagens por serem evangélicos. Não isso que não existe uma instituição mais assediada hoje do que a igreja, querido. Igreja. Você vai ver o ano que vem, ano de política, vai ter cheio aqui. Não faz muito tempo eu recebi oferta quando a gente estava muito precisando de dinheiro para investimento de construção. Aliás, não faz já algum tempo. Mas era um momento, veio uma empresa que eu oro tanto para ela acabar, né? Empresa de, né? Para acabar, veio aqui oferecer 100 mil reais, porque tinha que dar para uma entidade, escolheram a nossa. Eu falei, não, quer não. A igreja é assediada, a igreja é muito assediada. E não são poucas que se rendem a esse assédio. Precisamos ter muito cuidado. E eu louvo a Deus, porque nunca faltaram remanescentes. Quando a igreja cedeu, quando a igreja foi vencida, quando a igreja, né, ela foi sacrificada, foi morta, foi martirizada, Deus separou remanescente. Sempre tem alguém que vai se levantar. Deus sempre sustenta a fé daqueles que decidem sacrificar por amor a Ele e ao seu reino. Deus nunca vai desamparar. Se a gente decidir viver dele, por ele e para ele, não vai faltar forças para a gente, né, fugir das obras das trevas. Ouçam isso, querido. Nunca fique desocupado no reino de Deus. Sabe, querido, as confissões mais terríveis de pecados, né, de pessoas inimagináveis, né, que cometeram, se deram por causa dos seus momentos de paralisia, de preguiça espiritual, de sono. Mas na Bíblia não tem isso, né? Não, tem um dos maiores nomes da Bíblia, Davi, por causa de uma sonolência, por causa de uma marcação de bobeira, porque um dia deveria estar lá com seus soldados na guerra, ele ficou no palácio, na varanda do palácio, e isso custou o que para ele? Um adultério e um homicídio. E o homem, segundo o coração de Deus, pagou caro por causa desse sono, por causa dessa preguiça. Um dia só, hoje eu não vou na guerra, eu vou ficar aqui de boa. Eu não vou na igreja hoje, vou ficar de boa aqui em casa. Tem Faustão, agora nem tem mais Faustão, graças a Deus, né? Tem não sei o quê, eu vou assistir o jogo do Corinthians, né? Aí na propaganda do jogo do Corinthians, né? Já no intervalo apareceu umas coisas mais corintianas, né? Querido, essas são as armas que nós precisamos estar atentos. É por isso que o Senhor diz em Efésios 5,14: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Outra coisa que eu preciso começar a fazer nesse processo na minha vida é despertar para ser cheio de Deus. Quem quer despertar para ser cheio de Deus aqui? Quem não levantou a mão quer o quê? Então, deixa eu perguntar, né? Tem o lado maior, o lado que... Quem quer, né, despertar para não ser cheio de Deus aqui? Opa, quase ergueram, mãe. Versículo 14 de Romanos 13. Paulo, ele recomenda aos cristãos que compreendam o tempo presente, e os que estão despertos devem revestir-se do Senhor. Revestir aqui é no sentido de a gente ser cheio, plenos, preenchidos. Na medida que nós nos revestimos do Senhor, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Cristão, querido, é uma pessoa que imita Jesus. Cristão é uma pessoa que se assemelha a Jesus. Não é quem frequenta uma igreja, não. Cristão não é quem frequenta a igreja. Não é quem vai nos cultos, na reunião, na célula, não. É quem se assemelha a Jesus. Faz o que Ele mandou. Produz alguma coisa no reino. Árvore que dá fruto. Crente que frutifica. É esse. Eu vejo Paulo recomendando que nós imitemos o Senhor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados.
Paulo, ele falou que nós somos o quê? Selados pelo Espírito, que nós não devemos entristecer o Espírito. Agora ele nos ordena para quê? Ser cheio do Espírito. Temos o selo, a marca de Deus na nossa vida. Ele é uma pessoa, porque fica triste. O que eu tenho que fazer com uma pessoa? Me encher dele, ser amigo dele, andar com ele, viver com ele, ceder a ele, servir a ele. Porque eu não consigo vencê-lo em nenhuma coisa que eu faço para ele, ele sempre fará uma maior para mim. Não há como ser diferente. Por que será, querido, que Paulo diz isso, né, que eu sou selado, que ele é uma pessoa e que eu preciso ser cheio dele? É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Vai estar por aí. É ele que opera em nós o novo nascimento. É ele quem nos ilumina o coração para o entendimento das Escrituras. É ele quem nos batiza no corpo de Cristo. É ele que nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe aquela confusão, não sei, será que eu sou salvo? Será? Isso some se eu tenho comunhão intensa com o Espírito Santo. Some. É ele que habita em nós. A pessoa mais excelente do meu ser. Não é o meu espírito, não é a minha carne, é o Espírito de Deus que habita em mim. Porém, querido, saiba que é possível a gente ser nascido no Espírito, é possível a gente ser batizado no Espírito, é possível a gente ser habitação do Espírito, selado pelo Espírito, mas ainda estar sem a plenitude do Espírito. É possível. Porque se declaramos Jesus, Ele habita em nós, o selo vem junto. Eu posso buscar o batismo do Espírito Santo, orar em línguas, receber até a evidência, porém, eu não faço nada, não há obra alguma em mim, não há movimento algum em mim, porque eu não conheço ou porque eu não quero. A plenitude não pode estar em mim. Nós que já temos o Espírito e que já fomos batizados pelo Espírito Santo, nós devemos agora ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Amém, querido? Para concluir, infelizmente, assim, pessoas e muitas que vivem como se estivessem dormindo ou hipnotizadas na igreja, apesar da maldade do mundo, dela crescer todo dia, eles resistem ainda em buscar essa segurança em Deus. Tem pessoas às vezes que vêm na igreja há tempo, e que ouve apelo, e tem uma dificuldade de se entregar a Jesus. Eu não entendo, porque quando eu fui na igreja, eu aceitei Jesus antes de entrar naquele lugar, que eu fiquei louco por aquilo que eu vi, eu fiquei apaixonado, que eu nem sei o que eu vi de tão louco, caí em pranto. Eu não fui na igreja e sentei numa cadeira, eu caí, eu ia mais, só chorava assim, eu não sabia que existia isso, mas se eu soubesse, eu dizia, faz o apelo logo, mulher! Eu estava louco por ele, apaixonado, desesperado, porque eu tinha que entrar alguma coisa em mim. E graças a Deus ele veio. 27 de dezembro de 1989, acabou o Ney, velho homem, velha natureza. E eu comecei a viver uma nova vida, não perfeita, mas buscar o que é perfeito. Então, há muitas pessoas que resistem ainda a Deus, mas hoje Deus está usando, querido, essa mensagem, para que nós, que estamos aqui, sejamos despertados para essa necessidade de se entregar a Jesus, e não só isso, mas se deixar-se cheios do Espírito Santo, amém? O diabo, ele quer que as pessoas, elas durmam ou fiquem alheias às revelações de Deus. Por isso que Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3:1, ele diz: ó Gálatas insensatos. Lembra que eu falei que é insensatos? Loucos, fora de controle, desequilibrados. Ele está dizendo, ó Gálatas desequilibrados, insensatos, quem os enfeitiçou? Ele estava dizendo isso para a igreja, ele não estava dizendo isso para o incrédulo, ele não estava dizendo para a pessoa do mundo. Ele estava dizendo, ô irmão, você ficou louco? Quem enfeitiçou você para você estar virando a casaca aí? Como você consegue? Era isso que Paulo, se você for na origem da palavra, você vai ver o que Paulo disse aqui. Para esses crentes.
Quem enfeitiçou vocês? Que pregaram para vocês que vocês tão rapidamente estão virando de time? Vocês estão loucos. O tempo, querido, de rejeitar toda ação maligna e despertar, é esse tempo agora para as revelações de Deus. Ore com as pessoas da sua célula, da sua família, da sua igreja, né? Levando essas pessoas a declarar, né, um rompimento aí com o reino das trevas. E mostre para eles a sua disposição de amar o seu próximo e também de ser cheias do Espírito de Deus. Fale sobre isso. Viva isso, intensifique isso nas suas conversas, no seu vocabulário, para que isso se torne uma verdade na sua vida, na minha vida. Aonde tivermos a oportunidade de fluir no Espírito, vamos fluir, parar com essa vergonha de orar, essa vergonha de, sabe, tem gente, querido, você encontra no mercado, ele dizia para andar a paz do Senhor. Precisamos ser crentes escandalosos. Porque, querido, não pense, né, você vê o Deus Santo, o Deus Imaculado, o Deus Todo-Poderoso, se fez pecado e maldição e ficou exposto horas naquela cruz, nu, por causa de mim e de você. Agora eu não quero falar de Deus, eu tenho vergonha de falar. Jesus disse que os tímidos não herdarão os céus. Que tímido? É esse tímido, que não se expõe, não se expõe. Ocupe-se remindo o tempo de agora em diante, querido. Resgate o tempo. Não é o que você perdeu, esse já era. Não se resgata mais o tempo que perdeu. E Deus nem está interessado mais nesse tempo. É um tempo novo, um tempo novo. O que foi, foi, não vale mais. Não tem como desfazer o que foi feito. Mas tem como tomar uma decisão agora, comprar o tempo. Você vai ser dono do seu tempo, dizer, o tempo é meu, diabo, acabou o seu reinado no tempo. Não é você que diz o que eu vou fazer, onde eu vou fazer, como eu vou fazer. Eu comprei esse tempo, é meu, eu vou usar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós precisamos dele, querido, para todas as coisas novas que Deus deseja realizar. Esse tempo, querido, é o mais precioso da sua vida. Agora, esse momento, agora, só existe hoje. Nunca mais vai existir esse tempo. Só existe hoje. O versículo 11 de Romanos 13, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Nós temos menos tempo agora para despertar do que quando nós conhecemos a Jesus. Mas esse tempo vai só diminuindo. Se a gente não despertar e Jesus voltar, nós vamos estar mortos. Lembra das virgens que Jesus chegou? O noivo chegou? E as nécias, lembra das nécias? Que não tem conhecimento, não tinha discernimento? Ficou fora. Mas aquelas sábias, elas foram para as bodas. A noite, querida, ela está quase acabando. E o dia logo vem, E, querido, é um movimento que eu percebo no mundo todo. Tudo se converge para isso. Os pastores, os homens sérios de Deus em todo o mundo, em todo lugar, eles estão falando sobre isso. Porque há um movimento espiritual. Parece assim que é agora ou nunca. Parece que é a coleta. Deus está fazendo a colheita, a coleta dele. Deus está divertindo aqueles que ainda declaram que o amam sem uma posição de amor, das quais nós compartilhamos aqui. Então, querido, se aproxime das pessoas, especialmente daquelas que não estão com você por muito tempo ou não vivem diariamente com você. Sabe os de fora da tua patotinha? Comece a encontrar-se com essas pessoas, fora do seu grupo. Normalmente, querido, nós pertencemos a um grupo, e ali é que nós achamos a nossa igreja. É os legalzão nosso. E nós ficamos nesse grupo. E isso, em parte, querido, é bom sim, mas não é o ideal e não é o necessário. Não pode ser assim.
Porque toda acomodação religiosa, ela é maligna. Sabe que Deus fez sempre que a igreja tentou ficar no seu grupinho, no seu lugar escondido, sempre vinha uma perseguição. Era um morrendo à espada, era outro, sendo crucificado. Sempre vinha um mover para dispersar a igreja. Igreja acomodada é maligna. Todo conforto religioso é maligno. Se vivemos um conforto, se o nosso cristianismo não incomoda, não perturba ninguém, não incomoda perturbar ninguém, que eu digo é o inimigo, é a ação do inimigo na vida das pessoas. Está errado, tem alguma coisa errada, porque a igreja desde o seu início, não é à toa que eles eram perseguidos, porque eles faziam, era uma igreja reverente e era uma igreja relevante. A igreja crescia em números, a igreja crescia espiritualmente, ninguém podia deter e não vai deter a igreja, porque os remanescentes estão aqui, amém, queridos? Estão aqui os remanescentes. Comece esse movimento, querido, de despertamento a partir de você. Se o seu grupo é uma bênção, então esse já não é mais o seu grupo, e sim um propósito. E se o seu grupo, que é uma bênção, não está dentro de um propósito, é só o seu grupo. Mas se ele é uma bênção, ele tem um propósito. E o propósito nunca fica num grupo. A igreja não ficou no tabernáculo, a igreja não ficou no cenáculo, a igreja não ficou na casa de Paulo, não ficou na casa de Pedro, a igreja não ficou nesses lugares, a igreja expandiu. E talvez o primeiro grupo não chegasse à metade desse, mas ela expandiu. Nós precisamos transformar nossa célula, nossos cultos em reuniões propositais para o crescimento do reino de Deus. Não é o crescimento do grupo e nem da igreja, crescimento do reino. O que se ganha aqui para Jesus é o reino. A igreja, obviamente, ela vai encher aqui, mas é o reino de Deus. Amém, querido? Comece esse movimento de despertamento. Comece em você, e aí você vai estendendo àqueles que estão próximos de você. Lembre-se disso, querido. Hoje, a volta de Jesus, ela está mais próxima do que aquele dia que você entregou sua vida a Ele. E eu termino lendo Isaías 43:18. Olha o que Deus nos diz. Esqueçam o que foi. Não vivam mais do passado. O passado o passado, querido, é algo terrível, que tem um poder enorme de nos prender. Ele nos liga a alguma coisa e impede o nosso crescimento, seja lá de qual raiz for. Se ela for ruim, é pior, mas as boas, tem gente que construiu coisas boas no passado, e eles estão enfincados nisso, morrendo de medo de perder isso, eles estão escravos disso, e não tem mais nada na vida, não faz mais nada na vida, estão presos. Até o que é bom do passado é ruim, se a gente ficar estagnado naquilo. Olha o que Deus escreveu, esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, e já está surgindo. Olha o que ele pergunta, vocês não a reconhecem? Aí ele termina o texto, até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha que Deus, querido, Ele está dizendo, a tua vida, você está frio, está apagado, por quê? Você está preso ao quê? Seu passado? Esqueça ele, não viva mais por causa dele. Olhe para mim, porque eu estou fazendo para você coisas novas, e elas já estão surgindo. Você consegue perceber, você consegue captar do que eu estou falando aqui há dias, querido? Você consegue captar? Eu estou captando isso, querido. Estou captando, eu estou olhando o movimento, eu estou vendo as coisas acontecer ao meu redor, as pessoas se aproximando, eu estou vendo algumas coisas, eu estou buscando, eu estou catando aqui no ar, as coisas estão acontecendo. Vocês estão aqui, tem coisas acontecendo. Vocês não estão aqui só porque são meus amigos, eu estou captando coisas, estou captando. Esses dias você vai ver. E é assim, querido, a gente não vive por viver, a gente não é cego. Deus abriu os nossos olhos. Então você sai para a rua, sai captando, sai pegando, entra na loja. Eu entro no mercado hoje,
É chocolate. Tem marido? Vai chocolate para o marido. Tem filho? Vai chocolate para o filho também. Captando. A gente sabe, tá minando corações com o amor de Deus. Minando corações com o amor de Deus. Para mim, não, daqui, eu tenho 62 anos, daqui a pouquinho tempo, em nome de Jesus, vou para a glória. Nada disso aqui, nada, zero. Juntando tesouro lá. É lá, querido, olhe para lá. Pare de sentir vergonha da tua vergonha. Acumule a sua timidez lá no céu, não aqui. Não faça uso dela aqui. Deixa que Deus cuide dela lá. Seja corajoso. Já está surgindo. Sabe, essa pergunta de Deus, vocês não a reconhecem? Assim, Deus está admirando. É uma admiração. Como que eles não percebem? Eu estou fazendo rio no deserto, eu estou fazendo caminhos e rios no deserto. Vocês não percebem o que eu estou fazendo? Deus conduzindo aquele povo. Chuva de codornas, chuva de carne, chuva de maná, nuvem de fogo à noite para esquentar, nuvem para fazer sombra no calor de dia. Vocês não estão percebendo que eu estou fazendo um caminho para vocês? Estou dando comida. Deus, querido, está nos tratando como nós somos a menina dos olhos, com tanto amor. Deus está nos tratando com tanta paciência.